e nós fomos renovados, nós fomos transformados, nós fomos impactados, surpreendidos, nós fomos honrados por Deus, em um nível que eu ainda não havia vivido. Eu tenho mais de 20 anos de conversão, e eu tenho no meu currículo, vamos dizer assim, uma bagagem de muitas experiências sobrenaturais. Mas o que eu vivi neste final de semana com Deus, ela superou todas as experiências que eu tive até agora. E pode ter certeza que você vai entrar debaixo dessa nuvem, você vai comer desse pão, deste maná, você vai beber dessa água. Quem quer, diga aleluia! O tema da palavra de hoje, meu irmão, apenas um toque. Repete comigo assim: Senhor, em nome de Jesus, eu desejo tocar na orla do teu manto. Fala assim: Jesus, se eu tocar na orla do teu manto, eu serei transformado. Quem crê, amém? É apenas um toque. Um toque. Como é que nós podemos tocar na orla do manto de Jesus? O manto de Jesus significa intimidade. Porque o manto era uma das partes da vestimenta de Cristo. E para a pessoa tocar naquele manto, ela tinha que estar muito próximo. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou na intimidade de Jesus. Só tem um jeito, meu irmão, de tocar na intimidade de Jesus. E esse jeito é adoração. Qual é a única maneira de tocar no manto de Cristo? Adoração. Tem adorador aqui? Amém. Aleluia. João 4:23. Faz assim, ó. Balança tuas duas mãos. Ele está aqui, querido. Os olhos dele estão voltados para este lugar. Ele está aqui. Chama a atenção dele. Aleluia. Aleluia. Fala assim: Jesus, eis-me aqui. Aleluia. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está te procurando. Tem alguns que ele já achou, mas outros ele ainda está procurando. E hoje não vai sair ninguém daqui sem ser encontrado pelo Pai. Se você crê, diga amém em nome do Senhor Jesus. Ele está de olho em você, família. Ele está de olho em você. Mais do que você, Ele quer te encontrar. Quem quer ter um encontro com Deus na sua intimidade? Por que a adoração é transformadora? Eu ensinei sobre isso semana passada, mas eu preciso ensinar novamente, porque talvez alguém estava distraído, não percebeu, ou tem alguém aqui hoje que ainda não saiba. Por que a adoração é transformadora? Porque a adoração que nós oferecemos a Deus, ela não é na intenção de transformar Deus, de mudar Deus de alguma maneira, de fazer Deus liberar alguma bênção. Isso não é adoração, isso é bajulação. E Deus não aceita ser bajulado, mas Ele exige a adoração do seu povo. Quem crê nisso, diga amém. E a adoração que nós entregamos debaixo do trono da graça do Cordeiro de Deus, ela é uma adoração transformadora, porque ela não transforma Deus, mas ela transforma a gente. Vamos de novo. A adoração que oferecemos não transforma Deus, ela transforma cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Tem pessoas, queridos, que ele não é adorador. Existem pessoas que não são adoradores, mas são idólatras. Fala assim: eu sou adorador. Não, fala mais alto para você acreditar no que você está decretando sobre a tua vida. Fala assim: eu sou adorador. Existem pessoas idólatras. E o que é uma pessoa idólatra?
uma pessoa que deposita toda a sua expectativa em um ídolo. A gente vê hoje aí, muita gente, por exemplo, nas redes sociais, os influencers, que tem um monte de seguidores. E essas pessoas acabam influenciando mal muitas pessoas, sim? Tem os cantores famosos, os internacionais, os nacionais, tem os ídolos do futebol, tem as pessoas da mídia, tem pessoas e pessoas. Então, muitas vezes as pessoas transformam o homem em ídolo. Fala assim, isso é grave. Crente não tem ídolo, meu irmão. A Bíblia fala assim, ó, Deus diz, eu sou um Deus zeloso e não divido minha glória com ninguém. Então, se você tem algum ídolo no teu coração, dá espaço, porque hoje Deus vai remover esses ídolos do teu coração. Deus vai abrir a porta do teu interior, vai entrar, fazer morada e vai remover tudo quanto é tranqueira que tem aí dentro. Lembra do dia da faxina? O Espírito Santo só quer uma oportunidade para deixar você totalmente transformado. Deus faz e refaz quando necessário. Diga amém. Os ídolos, por exemplo, eles são acessíveis, né? Perdão, na verdade os ídolos, eles não são acessíveis, eles não são de fácil acesso. Por exemplo, vocês têm algum cantor aí que gosta da música dele? Sim ou não? Mas você tem acesso? Você manda uma mensagem para ele, fala aí, eu quero te ver. Ele fala, ó, vem aqui, eu estou em tal lugar, vem aqui e entra. É assim? O Neymar, por exemplo, é ídolo de muita gente. E tem crente que até idolatra. Mas você tem acesso ao Neymar? É por isso que nós não podemos idolatrar pessoas. Nós não podemos ter ídolos, nós temos que ser adoradores, nós fomos chamados para ser adoradores. Nós fomos chamados para ser adoradores, e adoradores de quem? De Deus. Ou você adora Deus, ou você levanta ídolos no teu coração. No Salmo 115, versículo 3, a Bíblia começa a falar, o salmista, um grande adorador, ele começa a falar sobre idolatria e ele traz algo bombástico para desmascarar os ídolos da nossa vida e nos deixar com a essência de adoração transformadora. Olha só, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Quem concorda, diga amém. Os ídolos, quem? Os ídolos deles, de quem? Dos idólatras, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Eu não sei se você sabe, mas sabia que tem pessoas que têm ídolos feitos de prata, de ouro, de gesso, de barro, de ferro, de plástico, de papel. Tem pessoas que têm imagem de ídolos, e é disso aqui que o salmista está falando. E esses ídolos, essas pessoas, esses influencers que atraem milhões de seguidores, qual que é a característica deles segundo a Bíblia? Olha só no versículo 5, tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. Meu irmão, o idólatra, ele ora, ele se prostra diante de uma imagem, e a imagem está lá, ó, morta e morta fica. A imagem não responde. O famoso, o ídolo, que as pessoas costumam seguir, não tem acesso. E quando a pessoa começa
render a idolatria a seres e a objetos inanimados, falsos deuses, ela começa a se tornar semelhantes a ele. O Salmo 115 aqui no versículo 8 está falando que somos iguais ao Deus que adoramos. Se você tem um ídolo, você vai morrer porque você está adorando a morte. Mas se você adora Jesus Cristo, você vai viver, porque Ele vive e governa para todo sempre. Qualquer ídolo, por mais que a gente possa enviar mensagem, correr atrás dele, a gente nunca vai alcançar. Mas Jesus fala assim: o meu Jesus. Meu irmão, basta você colocar o joelho no chão, ou no auge do teu desespero, você vai dizer assim: Jesus, socorro. Jesus, eu te amo. Jesus, fala comigo. E ele vem pessoalmente, ou ele envia o anjo com a provisão, ele responde você imediatamente. Quem crê nisso, diga amém. E sabe qual o melhor de tudo? É que nós temos a imagem e semelhança de Jesus, por natureza, pela vontade de Deus, e nós mantemos essa essência, nós mantemos essa identidade com a nossa adoração todos os dias. Se você crê nisso, diga amém. Os ídolos não são acessíveis, mas eles arrastam milhões de seguidores. Nós não queremos ídolos. Nós queremos destinar apenas a nossa adoração para Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Enquanto os ídolos não dão acesso para ninguém, o nosso Deus escreve na Bíblia assim: basta você me procurar, que você vai me achar, quando você me buscar com todo o seu coração. Eu estou parafraseando o que está escrito em Neemias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O nosso Deus dá livre acesso para todo aquele que o busca, em nome de Jesus. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome de Jesus encontrará salvação. Então, quando nós buscamos a Deus, em nome de Jesus, nós temos acesso à presença do Pai. Quem crê nisso, diga aleluia. Tem pessoas que até buscam a Deus, mas tem pessoas que Deus está procurando. Vou falar mais uma vez porque você precisa entender isso. Tem pessoas que buscam Deus, mas tem pessoas que Deus está procurando. Porque de fato já chegou o tempo, e o tempo é esse, que Deus passa a terra por revista, ou seja, Ele olha em toda a terra, à procura daqueles que estão adorando Ele em espírito e verdade. Esse é a chave, esse é um código para entrar na presença de Deus, buscar Ele em espírito e verdade. Já que estamos falando de adoração, o que difere o idólatra do adorador? O idólatra, ele se rende a um ídolo, ele busca o ídolo em busca de um benefício. Ele quer proteção, ele quer salvação, ele quer bênção, ele quer uma resposta. O que é adoração? Fala assim: adoração é render-se à vontade de Deus. O idólatra, ele vai buscar naquele ídolo um benefício. Adoração, você vai se render, você vai se entregar, você vai se despojar, você vai renunciar diante da presença do nosso Deus adorado, Jesus Cristo de Nazaré. Quem já está entendendo, diga pelo menos um aleluia aí em nome de Jesus. Só que Deus, meu irmão, Ele não se contenta com a adoração de palavras. Você já ouviu esse rema? Estamos satisfeitos, porém nós queremos mais. Nós somos gratos, mas queremos mais. Porque Deus, Ele é infinito e Ele tem mais para nós. Então nós não podemos achar que Deus
é só um Deus de palavra. Ele é muito mais que palavra, ele é poder, embora a palavra dele tenha muito poder. Então Deus libera uma palavra com poder. Já que nós estamos falando com Deus, que a sua palavra tem poder, nós também não podemos achar que nós vamos mover a atenção de Deus apenas com palavras. Por quê? O próprio Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas me rejeita com seu coração. Nós não somos desse tipo de gente. Em Provérbios Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Ele não quer tuas palavras, ele não quer somente a tua bajulação, ele quer você por inteiro, ele quer que você se renda, e quando você estiver pronto para buscá-lo de todo o coração, meu irmão, aí vai acontecer o encontro mais aguardado por ele, desde a eternidade passada, no presente, para a eternidade futura. Quem crê nisso, quem quer isso, deseje para a sua vida e diga amém em nome de Jesus. Deus espera. Meu irmão, aplaude ele, porque o teu aplauso revela a tua expectativa desse encontro. Em Joel Deus diz assim: não entre diante de mim rasgando suas vestes. Rasgar as vestes na cultura da Bíblia é arrependimento. Quando uma pessoa rasgava as vestes diante de Deus, ele estava se despojando, ele estava se arrependendo. É o mesmo significado de bater no peito. Quando Pedro, depois do batismo do Espírito Santo, começou a pregar ali em praça pública, diante de acusações, está todo mundo bêbado, 9 horas da manhã, todo mundo encheu a cara, olha aí, nem estão falando coisa com coisa. Pedro entrou e falou: olha, meus irmãos, nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do poder de Deus, que é o Espírito Santo, e nós estamos aqui porque Jesus, o Filho de Deus, veio, ele pregou, ele andou no meio de nós, ele demonstrou o poder do Pai, e vocês não creram, vocês estavam distraídos, vocês se perderam. Pedro começou a pregar, e o Espírito Santo começou a tocar, começou a mover, o Espírito Santo começou a tomar espaço, porque para o Espírito Santo basta apenas um toque. Então as pessoas começaram a bater no peito, as pessoas começaram a rasgar suas vestes, e começaram a perguntar para Pedro, de uma maneira desesperada: meu irmão, o que é que nós precisamos fazer? E Pedro disse: arrependam-se. E as pessoas demonstravam arrependimento, rasgando as suas vestes, batendo no peito, ou seja, açoitando a sua carne. O apóstolo Paulo fala: eu esmurro a minha carne para dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que porque nós não podemos viver pela carne, nós devemos viver em espírito. Quem crê nisso, diga amém. Então nós não podemos entrar diante de Deus rasgando apenas as vestes, nós temos que rasgar os nossos corações. Essa simbologia, essa mensagem na palavra de Deus é: Deus deseja você mais do que tudo nesse mundo. Ele é dono de todo o universo, Ele é dono de toda a prata, de todo o ouro, Ele é Senhor de senhor, Ele é Rei de reis, Ele possui tudo no universo. A única coisa que Ele não possui é o que você tem, é o teu coração, ou seja, a tua alma. A única coisa que Deus deseja de você é você mesmo. Você é a joia mais desejada por Deus. Para Deus nós somos o ser, o metal, a joia, a pedra mais preciosa de todo o universo. Ele tem tudo no céu, mas Ele quer você, porque para Deus você é muito precioso. Quem entende isso, diga aleluia. Sabe o que significa, queridos? Deus não quer nada parcial. Deus não quer nada no raso. Deus não quer nada daquela palavra, sabe? Pai, faz a tua vontade na minha vida. Senhor, diga-me o que fazer. Aí quando Deus aparece para você, você fala: não é bem isso que eu quero não. Olha, eu te amo, mas vou embora. Te amo, mas isso não é para mim. Quem entende aí, fala amém em nome de Jesus. Deus deseja intimidade. É por isso que Ele nos transforma quando o adoramos. Por que Deus transforma nossas vidas quando nós o adoramos? Porque segundo o salmista, nós nos tornamos parecidos ao Deus que adoramos. Então, quanto mais adoramos a Jesus Cristo, mais a identidade de filho de Deus toma conta das nossas vidas. Já ouviu aquele louvor? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me vê, debaixo das tuas asas
é o meu abrigo, é o meu lugar secreto. Sabe o que é isso, meu irmão? Intimidade. É a identidade de filho sendo revelada, ou seja, a nossa carnalidade, a imperfeição da nossa alma, dando lugar para o que é mais perfeito, é a nossa alma diminuindo para Jesus crescer. Quem é Jesus? É o Filho de Deus, é aquele que deixou a oportunidade para cada um de nós ser a sua imagem e semelhança, e toda vez que nós adoramos, nós recuperamos, temos a restituição da nossa imagem espiritual do Filho de Deus. Quanto mais adoramos, mais pronto nós estaremos para acessarmos ao Pai. Jesus fala: Pai, devolve a mim a glória, para que eu possa derramar essa glória sobre os homens, e através de mim, eles se tornem um contigo, assim como eu sou um contigo. Nós precisamos de Jesus para se tornar um com o Pai. Então Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a porta, Ele é o início, Ele é o caminho, Ele é o fim. Ou seja, não existe fim para aquele que vive em Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Deus nos transforma, Ele ajeita a nossa alma, Ele dá aquele trato, sabe por quê? Porque nós somos a sua morada. Ele habita dentro de nós através do Espírito Santo. Mas o que é adoração mesmo? Fala assim: adoração é rendição. Fala assim: adoração é abrir mão da minha vontade para conhecer a vontade de Jesus. Quem entende, diga amém. E quando adorar? Quando adorar? Como eu disse, passamos o final de semana em um encontro de adoração. Gente, vocês vão descobrir como é que é. Mas estou falando uma adoração diferente. Quem já foi para o encontro aqui? Você já ouviu o testemunho das pessoas que foram para o encontro? Olha, sexta-feira eu cheguei aqui. Sexta-feira eu nem queria ir para o encontro. Alguém lembra desse testemunho? Alguém lembra do seu encontro? Eu fui um pouquinho diferente na sexta. Por quê? Porque eu queria muito ir para esse encontro. Eu parei tudo. Eu gerei expectativa. Quando me falaram: olha, vai ter um encontro. Eu falei: estou dentro. Não perguntei quanto era. Depois que eu descobri, eu até pensei: não, eu vou. E sabe qual foi o melhor de tudo? Eu ganhei de oferta os 2 encontros. Sabe por quê? Deus viu o desejo do meu coração de viver esse momento. Vou só dar eu esqueci como é que fala na linguagem moderna, mas eu vou dar uma antecipadinha do que vocês vão viver em janeiro. Spoiler. É que eu sou da geração Coca-Cola. Eu sou de 1975. Cinquentão. Eu estou orando por algo há 1 ano. E pense em algo sobrenatural, meu irmão. E você vai viver junto comigo. Para isso acontecer, eu estou orando para ter a aceitação. Precisava ter a aceitação de 2 pessoas. Eu compartilhei com a minha esposa, ela falou: é isso! Eu chamei meus irmãos do Ativação para orar comigo, todo mundo falou: estamos juntos, vamos orar com você, porque esse é o caminho. Esses dias, a pessoa chegou para mim, eu estou orando, eu vou fazer jejum de 24 horas, eu todo dia apresentando esse propósito de oração, eu preciso dessas pessoas do meu lado, nesse projeto, eu preciso que não haja resistência, eu estou orando, jejum, oferta, oração, perdendo o sono por isso, entregando na mão de Deus. Sabe o que aconteceu? As pessoas chegaram para mim e falaram: podemos conversar com você, pastor? Eu falei: claro. É que a gente está com um projeto, a gente está com sonho, e é assim. Eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque o sobrenatural está tomando conta da minha vida e vai tomar conta de toda a igreja apostólica, a família Betel. Aquela resistência que eu queria quebrar nas pessoas, o Espírito Santo foi na frente e eu não propus, elas vieram me propor exatamente até com as palavras que eu estava buscando no Senhor.
Sabe o que é isso? É Deus matando a fome de quem tem fome dele. Diga aleluia. E quando é que a gente adora? Num dia desse. Sim ou não? Eu vivi esse sobrenatural, eu estava com as preocupações, com os receios, com as dificuldades. Eu fiquei feliz da vida, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou adorar. E adorei, continuo adorando. Mas adorar num dia que tudo dá certo é fácil, sim ou não? Fala assim, o idólatra busca um ídolo atrás de um benefício. Ele mata a galinha, ele corta a cabeça de bode, ele investe milhões, ele bebe pinga, ele faz trabalhos aí nas esquinas, ele atravessa o Brasil para fazer um trabalho em cima do morro, do monte, em qualquer lugar do mundo, que o ídolo dele mandar. Porque ele quer um benefício. Mas sabe o adorador? Oi? Tem adorador aqui? Não, você não entendeu. Tem adorador aqui? Idólatra a gente desconfia, mas adorador eu quero ter certeza. Tem adorador aqui? O adorador, meu irmão, ele não busca Deus porque ele quer uma bênção. Ele busca Deus porque Deus é Deus e pronto. Vou repetir para você entender. O adorador, ele adora a Deus porque é Deus e pronto. Tem adorador aqui? O adorador, ele não adora Deus só no dia fácil. Quem já adorou Deus no dia fácil? Quem já veio no culto para agradecer? Testemunhamos a família da Carla, da pastora Carlene. O pai delas estava com câncer, um câncer agressivo, né? Muito difícil, e essa semana os médicos diagnosticaram a cura 100% dele. Sabe o que eles falaram? Vamos fazer um culto de ação de graças. Ou seja, vão adorar a Deus, porque Deus deu uma bênção. Aleluia! Só que Deus não deu uma bênção esperando esse culto de ação de graças. Deus não abençoou essa família com a cura do pai, porque viu no coração deles a intenção de fazer um culto de adoração. Sabe o que Deus viu nessa família? Adoração, apesar do câncer matando o pai. Vamos falar da Bíblia. Quem já ouviu falar de Paulo e Silas? A Bíblia fala que Paulo e Silas foram presos porque estavam pregando o evangelho na praça. Colocaram ele na prisão mais segura, lá no fundo, guardado por soldados. Ainda trancaram as 7 chaves, literalmente, tinham as 7 portas trancando eles. Deram-lhe uma surra, irmão, pensa numa surra. Já viu falar daquela surra da vara de marmelo? Eles levaram uma surra, meu irmão, passaram a tarde inteira apanhando. Nega Jesus, nega Jesus, não nego. E ó, lá no Goiás, ele fala assim, peia neles. Trancaram eles, as feridas minando sangue, o corpo estava doendo tudo, da língua à pestana, ele piscava o olho e sentia dor lá no dedão, por causa da surra que eles levaram. Eles estavam acorrentados, presos em uma prisão, num grilhão, que era semelhante assim, ó, deixa eu ver se eu consigo reproduzir. Colocaram os pés dele em cima de uma madeira, prenderam as mãos, e colocaram uma madeira e prenderam eles nessa posição depois de dar uma surra. Eles estavam presos na prisão mais segura, mais profunda, mais escura, mais fria, com a supervigilância. E eles estavam assim, presos. Paulo e Silas. Sabe o que a Bíblia fala que aconteceu com eles? À meia-noite, eles começaram a adorar a Deus. Eles começaram a adorar a Deus. Começaram a adorar a Deus. E a Bíblia fala que houve um terremoto. O terremoto não foi pela adoração deles, porque eles estavam no melhor dia da sua vida, num banquete sendo honrado. Eles estavam ali no pior dia da vida deles.
Mas o adorador não espera o dia bom. O adorador adora, não importa a circunstância. Se é dia bom, adora. Se é dia ruim, adora do mesmo jeito. E isso move os céus. A Bíblia também fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 escravos, 3 filhos de Israel, que foram escravizados na Babilônia e tiveram seus nomes trocados. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Mas a sua identidade foi roubada de nobres em Israel para escravos na Babilônia. E o nome dele, batizado pelo rei da Babilônia, foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que eles eram adoradores. Eles eram... O rei mandou construir uma estátua e falou: todo mundo vai ter que se prostrar, todo mundo vai ter que me adorar, a estátua que eu fiz. Só que eles falaram: olha, o nosso Deus é zeloso, não divide a glória dele com ninguém, e eu não vou me prostrar diante de ídolo de ninguém. Se você não se prostrar, nós vamos te queimar vivo, nós vamos te matar. Sabe o que eles falaram para o rei? Olha, majestade, o rei que nós servimos, o rei que nós adoramos, ele pode nos livrar da fornalha. Se ele fizer, ele é o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Mas se ele não fizer, ele continua sendo o nosso Deus. Sabe o que aconteceu? Foram lançados na fornalha, 7 vezes mais quente do que o normal. Lançaram eles lá, e o próprio Deus, ou seja, o próprio Jesus entrou lá, que até o rei olhou e falou: peraí, nós lançamos 3, mas lá dentro tem 4, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Tem adorador aqui? José do Egito, eu disse quem? O filho amado pelo pai, e o pai dele era ninguém menos que Israel, o filho da promessa desde Abraão, um homem conceituado da nação de Israel. E José era o filho favorito, sabe? O filho mimado do pai, até então o caçulinha da família. Só que José, meu irmão, precisava passar por um processo, e ele foi vendido como escravo pelos irmãos, jogado no poço, espancado, levado para o Egito, e nessa condição de vamos dizer assim, filhinho do papai, escravo dentro de Israel. Pensa comigo, um garotão de 17 anos, quem já teve 17 ou quem tem 17 sabe, os hormônios estão à flor da pele. Como diz aquela menina lá da escolinha do professor do Raimundo, ele só pensa naquilo. Aí veio a patroa, a dona da casa, aquela que mandava prender e mandava soltar, e se ofereceu para aliviar ele ali naquele pensamento, daquelas coisas. Só que José falou: olha, eu não sou idólatra, eu tenho um Deus, e o meu Deus não vai receber de mim essa afronta. José falou não para o pecado, e ele foi enviado para a cadeia. E a Bíblia fala que José continuou sendo fiel e adorando Deus, não importasse a circunstância. Quem está entendendo, diga amém. Outro grande adorador da Bíblia, Daniel. Os amigos contemporâneos viviam na mesma corte que Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, Misael e Azarias. Daniel também era um nobre que foi levado cativo para a Babilônia. Daniel foi transformado em eunuco. Para quem não sabe, eunuco é castrado. O cara foi castrado. Ele era nobre, mas se tornou escravo na Babilônia, um país idólatra, um país opressor, um país que a linguagem era ou faz ou morre. E sabe qual foi a lei que provou a fidelidade de Daniel? Quem adorar a Deus neste lugar vai morrer. O rei, manipulado por uns inimigos de Daniel, pessoas que tinham inveja do que Deus fazia na vida dele, convenceram o rei a lançar um edito que proibia as pessoas de orar.
Só que Daniel era um adorador, e o adorador ele ora no mínimo 3 vezes ao dia. Daniel falou, peraí, se eu deixar de orar para o meu Deus eu vou morrer? Estou pronto. Resumindo, Daniel foi lançado na cova dos leões, e o próprio Deus esteve naquela cova, naquele ambiente de morte, e falou para os leões assim, você já sabe, né? Todo mundo aqui está de jejum de Daniel. Deus fechou a boca do leão, ninguém mordeu a carne de Daniel, ninguém matou Daniel, porque aquela carne, aquele corpo, aquela alma, aquela vida, pertencia a outro leão, o leão da tribo de Judá, e o leão que era o opressor, sabe onde ele estava, e respeitou. Ou seja, quando a tua vida, quando a tua causa é posta em prova, meu irmão, não se venda, não se renda, não se entregue à idolatria, confie e continue sendo um adorador diante de Deus. Quem crê nisso, diga aleluia. Meu irmão, para finalizar, a Bíblia fala que tinha uma mulher, que nem deram o nome para ela nas escrituras, ela é conhecida pela enfermidade, tipo assim, o perneta ali da rua, o gaguinho, o ceguinho, o surdo. Eu estou falando da mulher do fluxo de sangue. Essa aí, ela adorou a Deus, com a sua obediência, com a sua fé, e só precisou de apenas um toque. Marcos capítulo 5, versículo 24, acompanhe comigo, sua atenção. Jesus foi com ele, ou seja, com o discípulo, uma grande multidão seguia e o comprimia. E ali estava certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, fala assim, a mulher ouviu falar de Jesus. Alguém aqui já ouviu falar de Jesus? Chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava. Se ela pensava, ela pregava para a sua própria alma. Então, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Sabe qual é a mensagem que ela falava para si mesma? Eu só preciso de um toque, eu só preciso de um toque para mudar minha história, eu só preciso de um toque para mudar meu destino, eu só preciso de um toque para ser curada, eu só preciso de um toque para entrar na glória dele, para fazer parte dele, para conviver com ele na sua intimidade. Versículo 29, ela tocou em Jesus, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu que o seu corpo estava livre de todo o sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. O toque do adorador faz Jesus liberar poder. Virou-se para a multidão, Jesus virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Jesus procura adoradores que tocam nele diferente, que fazem ele liberar poder. Muitos não querem apenas ouvir Deus falar, muitos querem o toque da sua glória, e é apenas um toque seu nele, que vai fazer ele liberar poder sobre a tua vida. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se dele, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Deixa eu explicar algo para você entender o que essa mulher do fluxo de sangue tinha em comum com os 3 da fornalha, com o Daniel, com o José, com todos esses exemplos que eu acabei de citar, como Paulo e Silas. O que eles tinham de idêntico nas suas histórias?
Todos eles estavam com sua vida em perigo, mas não temeram a própria vida. Antes, colocaram a sua fé em Deus em primeiro lugar. Essa mulher vivia em um lugar onde a lei dizia que quando a mulher tinha o fluxo de sangue, a mulher no seu período menstrual, ela era considerada maldita. É a cultura da Bíblia, é a cultura do judeu. Então aquela mulher no período da menstruação, ela não podia nem sair de casa, porque se ela tocasse em alguém, ela tornava a pessoa maldita. E a pessoa precisava passar por um ritual de banhos com águas para purificar sua alma. Só que aquela mulher, ela já tinha 12 anos. A vida dela era uma maldição ambulante. E aquela mulher, ela não podia entrar em praça pública, mas a Bíblia fala que Jesus estava no meio de uma multidão. E se ela fosse pega ali naquela multidão, se ela fosse revelada, desmascarada, ela seria arrastada e apedrejada publicamente. A vida dela estava em perigo. Aquela mulher saiu sangrando e andando. Fala comigo, sangrando, andando, mas adorando. Vamos lá? Sangrando, andando, mas adorando. Mais uma vez, sangrando, andando, mas adorando. De novo. Como é que você vai viver daqui para frente? Mais uma vez. O adorador, meu irmão, ele não espera o dia bom para fazer o culto da graça. Ele não espera o dia bom para dar graças a Deus, para agradecer, para adorar. Ele adora, não importa a circunstância. Olha, hoje eu estou sangrando. Hoje veio uma palavra de maldição. Veio uma afronta do inferno. Veio uma tragédia. Não tem problema. O meu Deus é Deus acima de todas as circunstâncias. O meu Deus é Senhor na minha vida. E não importa a situação. Ah, meu irmão, o adorador que vive a transformação todos os dias, ele tem o que Paulo e Silas tinham, ele tem o que Sadraque e Abednego possuía, ele tem o que Daniel tinha, ele tem o que a mulher do fluxo do sangue tinha. O quê? A certeza de que a morte não é o fim. A Bíblia tem uma promessa que diz assim: aquele que perseverar comigo até a morte, então ele receberá a coroa da vida para a eternidade. A morte não nos assusta, a morte não para um adorador. E a adoração dessas pessoas transformaram-lhe a sua vida. Paulo e Silas foram visitados por um terremoto e foram libertos. Deus entrou na fornalha com aqueles 3 na Babilônia. Deus fechou a boca dos leões. Deus levantou José de prisioneiro a governador, em um dia escravo, oprimido, preso, no outro, aquele que estava com todo o poder em suas mãos, aquele que tinha resposta para uma geração inteira. Ele não salvou apenas o povo do Egito, ele salvou uma nação inteira, ele salvou a sua família. Quando você se posiciona, não importa se hoje você é prisioneiro, se estiver na prisão, adore, se estiver em liberdade, adore. O que importa é que Deus escolheu você para cumprir uma promessa. Fala assim comigo: eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Seja um adorador, meu irmão, porque é adorador que vai dar autoridade para você tocar na glória de Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela expôs a vida, ela adorou, ela tremendo de medo, ela tocou e ela não se escondeu, ela confessou, porque sabia que aquele que emanou o poder para curá-la é aquele que tinha a palavra para abençoá-la, e disse: mulher, vá em paz, a tua fé a salvou, a tua fé a curou. Como é que nós apresentamos diante de Deus uma adoração em espírito e verdade? Fala assim comigo: com fé. Com fé. Alguém aqui tem causa impossível?
Alguém aqui tem um sonho que aparentemente é impossível? Alguém aqui tem uma dificuldade, uma enfermidade, um problema que está roubando a paz? Alguém aqui aceita um conselho? Toca em 3 pessoas, fala para ele assim: andando, sangrando, mas adorando. Toca na mão de 3 pessoas e repete isso com autoridade: andando, sangrando, mas adorando. Sabe o que é isso, família? Fé. Fala assim: sem fé. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Quem não agrada a Deus não é reconhecido como adorador. Deus ama, Deus busca aqueles que o adoram, e só adora a Deus aquele que é movido de fé, aquele que crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que ama, aquele que não tem problema de se render para Jesus, aquele que não tem problema de abrir a boca e dizer: o Senhor Jesus é o dono da minha alma. Fica de pé, você que é adorador, fica de pé. Você que hoje tem motivo para agradecer a Deus, fica de pé. Você que hoje só tem uma enfermidade, uma dor, uma preocupação para apresentar diante do Senhor Jesus. Olha aqui para mim, igreja, escute o que eu vou te falar. Se você tem motivo de agradecer a Deus hoje, apresente junto com a tua gratidão a adoração. Se você tem hoje apenas uma petição, uma preocupação, um sofrimento, uma busca por uma resposta, apresente toda a tua causa diante de Deus com a tua adoração. A Bíblia fala que nós devemos lançar sobre a cruz de Jesus todos os nossos anseios, todas as nossas dores, nós devemos apresentar diante deles as nossas súplicas. E nós fazemos isso por meio de oração e adoração. A Bíblia nos leva a crer, e o Senhor trouxe uma palavra para a gente que está completando 1 ano, que essa palavra veio ao nosso encontro, que as chaves do sobrenatural, ou seja, que as chaves do poder de Deus é oração e adoração. Eu quero te convidar agora a entrar diante de Deus, girando a chave da adoração e oração, para ter a tua vida transformada. Em Gênesis 32:30 está escrito assim: eu vi Deus face a face, e a minha vida foi transformada. Você só vê Deus face a face quando você abre a porta, através da oração e adoração. A porta é Jesus, porque Ele diz: eu sou a porta para a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a única porta para você acessar o Pai. A vida está no Pai, através do Filho Jesus. Só tem um jeito de ver Deus face a face, é se rendendo a Jesus Cristo. Quem quer se render para Jesus hoje? Quem quer se render para Jesus hoje? Estou te falando. Se você orar ao Pai, em nome de Jesus, segundo a vontade do Pai, Ele vai te dar tudo o que você precisa. A vontade do Pai, ela está revelada nas Escrituras, ela está revelada nas palavras de Jesus contidas nos Evangelhos, ela está revelada na fidelidade dos filhos de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ela está revelada no sermão do culto de domingo como hoje. A vontade do Pai é que você entre diante dEle
com súplicas, com oração e adoração. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, que tinha muitos problemas e era estéril. E na cultura da Bíblia, uma mulher estéril, ela tinha o seu nome apagado da genealogia da família. Ou seja, quando ela morria, a sua história acabava. Ela era esquecida porque ela não gerou frutos, ela não gerou descendência, ela não deu continuidade à vida. Ana, como Paulo e Silas, como Daniel, como a mulher do fluxo de sangue, como o próprio José, ela percebeu: olha, quando eu morrer vai ser o fim. Só que para Ana, ela entrou no templo, ela foi para o culto e ela começou a orar e adorar, orar e adorar. Sabe o que é incrível no reino de Deus? É que o adorador, meu irmão, é que aquele que está tocando na glória de Deus, é que aquele que está atraindo a atenção do Pai, é confundido com um bêbado, com um louco. Aí o profeta olhou para Ana e disse: você está bêbada. O povo olhou para aqueles 120 no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre eles, porque o Espírito Santo é o poder que veio do alto sobre aquela igreja, e falaram: vocês estão bêbados. Porque quando atraímos a atenção do Pai, Ele libera poder, Ele satisfaz os desejos do nosso coração, Ele alinha nossos pés. Ah, meu irmão, um adorador não é uma pessoa que é facilmente aceita na sociedade. Um adorador, ele é confundido, ele é caluniado, mas Jesus disse assim: ah, você é feliz plenamente, você é bem-aventurado quando por minha causa você sofreu humilhações, condenações e perseguições. Trocando em miúdos, o adorador não está nem aí pelas reações daqueles que não conhecem a Deus ao seu redor. Ele quer atrair a presença de Deus para a sua vida. Eu pergunto: tem adorador neste lugar? E adorou orando a Deus, e o sonho dela era ter um filho. Ela recebeu não somente um filho, ela recebeu vários outros. Só que o primeiro filho, o filho do sobrenatural, o filho da oração, o filho da adoração, foi nada menos que o profeta Samuel, o único homem que acumulou as 3 unções aqui na terra, que só o Cristo, o enviado de Deus, teve o poder para viver. Cristo, ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote. Samuel era profeta, foi juiz e era sacerdote da nação. O fruto da tua oração e da tua adoração vai ser de acordo com a vontade de Deus, porque quando o teu coração coincidir com a vontade de Deus, vai acontecer o sobrenatural na tua vida. A tua adoração vai transformar teu coração para se encaixar na vontade de Deus. Sabe aquele dizer da Bíblia: você ora e não recebe porque pede para o teu deleite? Deus vai transformar teu coração e você vai orar, Ele vai ouvir, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Deus vai mudar teu coração, e essa unção que Ele está liberando sobre nós é a unção transformadora. Será se tem adorador neste lugar? Para Daniel não foi o fim, para Ananias, Misael e Azarias não foi o fim, para José não foi o fim, para o próprio Jesus não foi o fim, foi apenas o começo. Deus está trazendo sobre você. Levante suas mãos, porque eu quero decretar o vinho novo de Deus na tua vida. Eu quero trazer a existência dentro de você, um ambiente de honra ao nome do Senhor Jesus, porque o adorador, ele se alegra em honrar a Deus.
ele honra a Deus com sua vida, ele honra a Deus com seu tempo, ele honra a Deus rasgando o seu coração com um arrependimento genuíno. Eu quero decretar sobre a tua vida um novo tempo, um vinho novo. Eu quero decretar sobre você um tempo de transformação, terra nova, semente nova de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Comece a orar. Comece a orar diante de Deus. Ensinou a orar dizendo assim: quando você for orar, você vai primeiro reconhecer, porque aí a tua oração já ganha poder de adoração. Você vai reconhecer que Ele é o único que tem poder. Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor. Que a tua vontade seja feita aí do céu, mas também seja feita aqui na terra, dentro de mim, na minha vida, no meu caminho, na minha família. Aquele que ora, deposita as suas expectativas em Deus, então fala assim: Pai, me dá o pão de cada dia. Ah, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, então perdoa meu pecado, porque eu vou te obedecer e eu vou amar todos os meus irmãos, então eu também vou perdoar todas as ofensas que eu sofri. Ah, Senhor, eu sou tão fraco, pobre, miserável, pecador, que eu vou pecar. É por isso que eu te peço, me capacita com o teu Espírito Santo, para que eu possa resistir às tentações que eu vou enfrentar. Ora a Deus, igreja, ora a Deus. Ora a Deus pelo teu sonho, ora a Deus pela tua família, mas antes de orar, adore, exalte, entregue a tua vida, ore, estabelece um ambiente, porque hoje Deus está mudando a história de muitos. A história de Paulo e Silas foi transformada com aquela adoração. Não foi só a vida deles que foi poupada, o futuro deles foi transformado diante de Deus. Ananias, Azarias, Abidnego, não foi só a vida deles que foi salva. Eles se tornaram os conselheiros mais importantes daquela nação. Eles alcançaram autoridade. O rei disse: a partir de hoje, ninguém toca nesses homens, ninguém mexe, ninguém fala quando eles estiverem adorando Deus. A mulher do fluxo de sangue teve o seu futuro transformado. O que era o fim virou vírgula e transformou-se em continuidade. José era um escravo condenado à morte, injustamente foi reconhecido e se tornou governador da nação mais poderosa da época. A adoração transformadora, ela não poupa somente a tua alma do inferno, ela não poupa somente a tua alma e a tua família da condenação do mal. Ela transforma o teu futuro, ela te insere nos planos de Deus, ela faz o poder de Deus vir sobre a tua casa e alinhar teus caminhos, remover portas de ferro, destruir ferrolhos de bronze e de luz, para revelar os tesouros ocultos que estão para você. Ora, igreja, ora adorando, em nome do Senhor Jesus. Que se estabeleça agora um ambiente de oração, um ambiente de adoração, um ambiente de transformação, em nome de Jesus.